Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Suprassumo Podcast. Aqui a gente vai conversar com o nosso amigo, Dr. Sérgio Albuquerque. O professor Sérgio, ele é professor aqui no EduCac, né, das disciplinas de hemoterapia, banco de sangue, né? Foi meu preceptor, fui estagiário dele no Hemoan há uns tempos atrás, né, Sérgio? Tempo Né? passa. Seja bem-vindo. Grato, satisfação, grato pelo convite, né? E nessa novidade, né, podcast, é o meu primeiro podcast, né? É legal. Cara, eu acho que é uma oportunidade, a gente estava conversando, né, aqui antes de iniciar a gravação. Eu acho que é uma oportunidade muito legal das pessoas conhecer a trajetória de outros profissionais, né, e aproveitar esse espaço para ter um conteúdo legal, né, que as pessoas possam se inspirar, né, talvez. Exatamente, porque, por exemplo, quando a gente entra numa carreira, no desenvolvimento acadêmico, por exemplo, né, sempre tem alguém que a gente olha lá na frente, vê, né, e é importante saber por onde que ele passou, qual foi o caminho que ele trilhou, né, como é que ele chegou em determinado ponto que às vezes a gente também quer chegar, né. Então é uma oportunidade muito boa que eu vejo, né, alguma coisa educativa, né? Educação é tudo de bom, né? É verdade. Tudo de bom Então vamos falar desse caminho, Sérgio. Como é que foi a tua caminhada? Né? Tu és doutor em biotecnologia, né? Vai falar um pouco mais sobre isso, mas como foi esse caminho desde a faculdade? Como foi tua época de faculdade? Esse caminho, eu sou farmacêutico, né? Bioquímico, formei na UFAM. E a minha vida toda, dentro da faculdade, né, eu sempre queria trabalhar com planta. Né? Era a minha. Pô, a gente na Amazônia, né? Fazendo faculdade, aí teve aquelas matérias lá de farmacognosia e tal, e que eu gostei muito daquilo, né? E no curso de farmácia, naquele tempo, a gente tinha mais química do que o curso de química, né? Então a pressão da química em cima da gente não era brincadeira, né? Quando entrava disciplina assim, já mais direcionada para farmacologia de uma forma mais ampla, né? E dentro da fitoterapia, então isso me encantava muito, né? Então o meu objetivo sempre foi esse dentro da faculdade, né? Até que um dia eu trabalhava como técnico de patologia clínica, né? Já na Suzano, naquela época, já comecei há muitos anos, né? E aí, só que eu trabalhava num lugar que eu não conseguia estudar, porque era muito distante da faculdade de farmácia, né, na Aparecida, então era muito distante. E aí o diretor chegou comigo, ó, não vai ter condição de você... tem os horários que você tem que cumprir aqui, né, e tal. Era no Armando Mendes, né, estava começando aquele bairro. Caramba! E aí para a faculdade de farmácia, um trajeto assim de pelo menos 2 horas de ônibus, né, então realmente não tinha condições. Aí eu fui pedir minha transferência naquela época, na Secretaria, né, de Saúde. Isso era década de 80 ou 90? Isso foi final de 80, final da década de 80, foi 89, na verdade. Aí eu fui conseguir minha transferência lá pro Japim, que era o bairro que eu morava na época, né? E também não deu para me adaptar. Aí eu consegui uma transferência para o Hemoan, já em 90, no 1990, né? E lá eu conheci umas pessoas muito interessantes, né, que até hoje a gente tem um convívio muito bom, né? Então, lá eu conheci primeiramente a doutora Leni Passos, né, a doutora Lindete, as pessoas que trabalhavam dentro da imunematologia, e eu era ali nível de técnico, né? Nível técnico. Aí conheci o doutor Nelson Freire também, né? Aí o doutor Nelson chegou comigo e falou bem assim, perguntou qual era o curso que eu estava fazendo, né? Eu disse que estava fazendo farmácia. Aí ele disse bem assim, e tu quer estudar o quê? Eu digo, olha, eu quero estudar planta. Né? E o Hemocentro estava começando. Eu né? imagino a cara dele quando você falou que queria estudar planta. O Hemocentro estava iniciando, né? Aí ele, planta? Rapaz, nós estamos começando aqui esse trabalho, por que você não estuda imunematologia? Aí imunematologia, na verdade, eu nunca nem tinha ouvido falar, porque na faculdade a gente não vê né, muita coisa, assim, vê pouquíssima coisa que não tem nem esse nome, né? Aí lá com ele eu comecei a me interessar, a estudar imunematologia e tal. Aí a doutora Leni viu que eu tinha interesse, né? Aí eu fui fazer um curso de imunematologia no Hemominas, na época. O Hemominas era um hemocentro
estava despontando, né? Naquela época, 92, 93. Era referência. Era referência, né? Tinha algumas pessoas de lá que tinham ido para fora do Brasil, para a França, né? E trouxeram alguns reagentes que até hoje a gente usa na imunematologia, né? Vieram naquele tempo. Então, eu fui para lá e tive o prazer de conhecer pessoas brilhantes, né? Lá do Hemominas. E aquilo me encantou de um jeito que aí eu voltei, né? Quando eu voltei, eu passei, na verdade, 3 meses, né? Estudando. Foi um pouco de sacrifício, né? Porque não tinha assim diária para todos os dias, então passou 3 meses em Minas. Um acordo que eu fiz com a Hemoana, e aí eu ia. Depois eu fui para São Paulo, né? Passei 1 mês e acho que 2 meses no Hemominas, eu fui para São Paulo, aí fiz mais um curso em São Paulo e voltei para Manaus, né? Aí voltei para Manaus com o objetivo de desenvolver, que eu já tinha me formado, né? Quando eu fui, eu já tinha me formado. Na verdade, quando eu entrei no Hemoana, eu estava terminando já o curso de farmácia. Eu formei em 93 e nesse mesmo ano de 93 foi quando eu fui para Minas, né? Aí eu voltei e vi o quanto que as pessoas precisavam, né, de se desenvolver também. Então, a primeira coisa que me veio na cabeça foi fazer um curso para tirar dúvidas de pessoas. Tinha pessoas que já trabalhavam há algum tempo lá, né, e que não sabia ainda com clareza, por exemplo, o que tinha em determinados reagentes, qual era o objetivo, por que aquilo foi implantado e tal. E aí a minha primeira preocupação foi de passar tudo que eu tinha aprendido, né, para as pessoas. Né, porque eu tenho um entendimento, Marquinhos, que, por exemplo, não adianta nada você aprender alguma coisa e guardar consigo. Né? Por quê? Porque a gente passa, né? Sim. Tudo passa. E aí as pessoas que estão chegando, mais novas, elas têm que saber também, e elas têm que também estarem motivadas de passar, né, para frente. Porque a nossa geração, por exemplo, eu tenho já um pouquinho mais de 30 anos lá de Hemoan, né? Então, a nossa geração aí já está também, né? Já quer outras coisas também, né? Então, tem pessoas que estão chegando e esse movimento da educação, da transmissão educacional, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Por isso que, quando você me convida para os módulos aqui, eu venho com o maior prazer e vou onde me chamarem, né? Onde me chamarem. Já fui chamado também no interior do estado, em outros estados, né? Ainda mais de um conhecimento, né? Uma ciência que não é muito difundida, inclusive entre os próprios profissionais de saúde. Quando você colocou que naquela época ainda se tinha pouco entendimento entre os profissionais aqui sobre os reagentes, sobre as novidades ali da imunohematologia, eu acho que hoje ainda é um pouco assim, né? Eu vejo que na própria faculdade, assim, eu me formei, tu se formaste em 93, eu me formei em 2008. Na minha faculdade também não se via imunohematologia. Eu só tive essa oportunidade contigo, quando eu entrei contigo lá no Hemoan como estagiário. Então, acho que até hoje ainda se precisa de capacitações nessa área. Essa área, por exemplo, porque existe uma grande área que é a hematologia, né? E a hematologia, por exemplo, ela está dentro dos cursos de medicina, existe a residência em hematologia, né? E a hemoterapia, esses residentes de hematologia, eles veem pouca coisa de hemoterapia. E a imunohematologia, ela está dentro daquela pouca coisa de hemoterapia que é vista, né? E é uma coisa tão importante, né, para uma transfusão sanguínea, é uma coisa fundamental, né? É o coração da transfusão de sangue. É a segurança da transfusão. A segurança total da transfusão está na imunohematologia, né? Porque ali, se tiver algum tipo de anticorpo que a gente não detecte, ou tiver algum tipo de range de temperatura que o anticorpo vai agir, que a gente não consiga perceber, e aquilo fixar complemento, e enfim, desencadear toda uma resposta imune, né? O paciente ele pode não resistir, porque o paciente já está debilitado, né? Então, com mais uma carga dessa aí, então é muito importante, muito importante. Bom, aí depois eu comecei a estudar imunohematologia, né? E comecei a procurar cursos, comecei a procurar livros, comecei a procurar pessoas, né? Assim, que tem também um amor por essa área, né? E aí eu, graças a Deus, eu vim tendo assim uma facilidade de compreender
né? E sempre dentro de mim essa vontade de passar para as pessoas, né? Não ficar comigo. Isso eu vivi, né, essa experiência. Receber e passar para as pessoas, né? Sim. E isso aí, não perdi nada com isso, muito pelo contrário, só ganhei, né? E quando foi em 2001, eu passei a fazer parte de um grupo técnico do Ministério da Saúde, em 2001, né? E depois esse grupo técnico, em 2003, 2004, tornou-se um grupo como que pessoas que são consultadas, né, consultores, né, de imunematologia no Brasil. Então isso para mim também é um motivo de muita alegria, né? Porque o trabalho que eu fazia aqui, eu comecei a fazer com outros profissionais para o Brasil inteiro. E a gente começou a ver que nós temos muitas deficiências no nosso Brasil, né? São mais de 2.000, quase 3.000 agências transfusionais no Brasil inteiro e algumas com muita deficiência. No Amazonas, tu tem ideia de quantas agências transfusionais a gente tem? Sim, no Amazonas nós temos na capital, são 26, né, agências transfusionais, e no interior são 60 e acredito que 60, não acredito. Cada interior basicamente tem uma, né? Basicamente cada um tem uma, né? E aí aí eu comecei a ter já essa vontade, né, de querer fazer com que esse conhecimento chegue em todo o nosso estado do Amazonas, né? Então, hoje em dia, eu faço parte desse grupo ainda, né? É um grupo, Marquinho, que a gente não recebe nada por isso. Nada por isso. Nós somos voluntários, né? Legal. E eu vim começando a perceber a graça que tem esse voluntariado, porque não tem mais aquela relação de eu faço e você me paga, entendeu? Uhum. Não tem aquela relação de quanto é que eu vou ganhar com isso? Né? O que é que isso vai me favorecer, né? Uhum. A gente para de pensar nessas coisas e esse voluntariado ele faz com a gente uma coisa muito legal. Ele faz a gente crescer cada vez mais. Parece que não, né? A pessoa pensando assim, que isso, eu vou para as reuniões em Brasília, para as reuniões do Ministério e tal, e a diária do Ministério é uma diária limitadíssima, né? Algumas vezes a gente tinha que produzir os reagentes para distribuir pelo Brasil, porque é um grupo que produz reagentes para controle de qualidade. É o controle de qualidade externo, né, que a gente chama. E a gente distribui isso para o Brasil inteiro. Aqui no estado do Amazonas, nós somos responsáveis pelo estado do Amazonas, responsável de distribuir, né? Estado do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e Goiás. O estado de Goiás também a gente distribui daqui, né? E a gente montou os nossos painéis. Aí quando chegou Só um adendo, Sérgio. Esses painéis, eles são produzidos aqui? Sim. Aqui em Manaus? Aqui em Manaus, para esses estados. No Hemoan, exatamente. Não sabia. Então, cada hemocentro tem um hemocentro de Santa Catarina que participa também, né? Que cobre a região sul. Mas o painel é o mesmo, né? Entendi. Aí tem o Hemocentro do Rio de Janeiro, tem o Hemocentro lá no estado de São Paulo, né? De Botucatu. Tem o Hemominas, né? Que participa, e no Nordeste tem o Hemocentro de Pernambuco, né? E nós temos aqui o Hemocentro do Pará, que é um grande hemocentro, né? E o Hemocentro do Amazonas. E a gente cobre a região norte toda, que não é fácil. Cara, né? ainda Goiás, né? E ainda Goiás. Exatamente. Uma responsabilidade grande, né? É uma responsabilidade grande. E aí, quando foi... Agora, já mais acho que foi 2006, mais ou menos. Não, 2015, né? Aí... o próprio Ministério escolheu a mim e a doutora Malu de Campinas para a gente ir para Paris, porque na França eles têm um sistema também público, que é o Estabelecimento Francês de Sangue, que produz também painéis e distribui, né, e avalia. Esses painéis são hemácias? São hemácias, né, que são caracterizadas. A gente caracteriza, fenotipa essas hemácias, né, produz os reagentes, não é a hemácia pura, né? Então ela tem uma diluição e tal. E os plasmas, né? Plasma com anticorpo irregular,
E a gente manda para as agências e as agências vão fazer os testes, né? E mandar os resultados. Aí vocês avaliam esses resultados de volta? Aí a gente avalia, a gente tem um software, né, nacional, Legal. onde as pessoas já colocam as respostas direto no software. E aí a gente, o próprio software faz as avaliações, já faz as estatísticas, né, os relatórios que a gente já criou. E também tem as questões teóricas, né, que a gente manda. Caramba, então vocês são basicamente o que é o CNPq e o Control Lab, por exemplo, para os laboratórios de análises clínicas, né, de controle externo. Exatamente. E eu não tinha ideia que era produzido aqui, não. A avaliação externa da qualidade em imunohematologia, no caso, né? Uhum. Então, é um trabalho muito, assim, muito gratificante, né? E a gente teve um tempo atrás que a gente deu alguns cursos também no Brasil inteiro, reunia os professores, né? Então eu tive a oportunidade de dar um curso em São Paulo, em Brasília, e tiveram outros cursos também no Rio de Janeiro, envolvendo aquelas regiões daqueles lugares, né? Uhum. Então, assim, oportunidade muito boa também de conhecer muita gente, né? E de transmitir, né? Sempre nesse sentido. E as outras pessoas que também participam também, que são pessoas assim grandes profissionais da área de imunohematologia, né? Médicos, hematologistas também, e também tem esse amor, né? Essa questão de produzir. Tem uma cena de Campinas também que eu tinha. E vocês pegam muitas não conformidades? A gente pega ainda muitas deficiências, né? De resultados, de interpretação de resultados, né? E aí a gente vai interagindo. O que demonstra ainda a maior necessidade de capacitações. Né? Porque é aquela coisa, né? O tempo vem passando, as pessoas que a gente treinou, às vezes já não estão mais lá, às vezes já se aposentaram, né? Às vezes não tiveram o cuidado de passar para quem está chegando, às vezes não tiveram nem contato também, né? Uhum. E esse movimento de troca os prefeitos, aí troca todo mundo, tira, bota quem eles têm mais proximidade, né? Isso é uma coisa que a gente sabe que acontece e isso aí prejudica um pouco o sistema, né? Sim. Mas é um trabalho bem bonito. Aí, quando foi em 2000 foi exatamente 2000, entrei para o mestrado, né, pela Escola Paulista de Medicina, e eu fiz o mestrado nessa área também de imunohematologia. Foi a primeira fenotipagem dos primeiros sistemas de grupos sanguíneos da nossa região aqui, né, que foi publicada. E a gente encontrou algumas coisas bem interessantes, alguns polimorfismos que não tinham sido ainda encontrados, né? Foi bem legal. A tua ida para o mestrado foi uma vontade tua de ser pesquisador ou por causa dessa questão de querer passar o teu conhecimento, de ser professor, teve alguma coisa desse tipo? Foram, na verdade, as duas coisas, né? Uma delas era que eu sabia que através do mestrado e do doutorado isso ia abrir portas para a gente conseguir implantar sistemas que a gente não tinha aqui. Por exemplo, a gente não conseguia fazer genotipagem de sistema de grupo sanguíneo no estado do Amazonas, a gente não fazia, né? E através nem fenotipagem a gente fazia, né? Então aí com o mestrado a gente começou a ampliar isso e a gente começou a abrir mais a quantidade de pacientes fenotipados também. Hoje em dia nós temos aí uma boa quantidade de pacientes que são politransfundidos, que são fenotipados para os principais sistemas de grupos sanguíneos, né? Então, foi um início, né? E Tu tem como explicar um pouquinho a importância dessa fenotipagem para o politransfundido? Porque é o seguinte, hoje em dia, são 43 sistemas de grupos sanguíneos, né, que são identificados pela Sociedade Internacional, né, de Transfusão de Sangue, a ISBT. E dentro desses 43, é claro, todos eles são importantes, né? Mas dentre esses 43, tem 10 sistemas que são os que mais causam reações imunes em paciente politransfundido, né? Então, a gente fenotipa o paciente, por quê? Aquele antígeno que ele não possui, que ele é negativo para aquele antígeno, a gente tem que encontrar um doador que seja negativo para aquele antígeno também. Perfeito. Tá? Isso falando assim de né? Sim. Agora imagina que são 10
em 10 sistemas, você vai ter aí uns 30 antígenos, mais ou menos, que você vai pesquisar. Então, você vai encontrar uns 5, 6, 7 que são negativos, né? Aí você tem que encontrar um doador que também tem esses 5, 6, 7 negativos para evitar que o paciente desenvolva anticorpo contra aquele antígeno que ele vai receber, né? E tenha uma reação transfusional. Então, é dureza. É dureza. Eu lembro daquela história emblemática daquela bolsa de sangue que veio do Japão. Putz, foi aquela... Conta essa história aí. Aquela ali não foi brincadeira. Aquela história lá aconteceu mais ou menos, acho que 2005, 2006, mais ou menos por aí. Uma paciente que a gente tinha transfundido ela já, né? E ela precisou de transfusão novamente porque ela tinha câncer de colo de útero, né? Uhum. Então, ela precisou de uma transfusão e lá no SECOM tem uma agência transfusional. Então, lá no SECOM descobriram que ela tinha um anticorpo irregular, e aí tentaram fazer a prova de compatibilidade com todas as bolsas que tinha lá, e deu tudo incompatível, né? Do mesmo grupo sanguíneo, é claro. E aí mandaram lá pra gente. Quando chegou lá pra gente, aí a gente verificou o anticorpo dela, realmente um anticorpo que aglutinava, se ligava em quase todas as bolsas, praticamente em todas as bolsas que a gente tinha. Caramba. Né? E aí eu tive a ideia de fazer a fenotipagem de um sistema chamado KEL. Então, quando a gente fenotipou o sistema KEL, ela era negativa para todos os antígenos. Eram 5 antígenos, são 24 antígenos, mas a gente conseguiu fazer 5 e para todos os 5 ela era negativa. E tem alguns antígenos ali que eles são de alta frequência, ou seja, estão presentes em 99,9% da população. Né? Certo. E ela era negativa para todos eles. Então, aí eu notei uma coisa estranha ali e mandei uma amostra para o Sírio-Libanês, um amigo nosso que é o dono do banco de sangue lá do Sírio, um dos acionistas do Sírio, o Dr. Silvano Wendel. Uhum. Aí ele me respondeu, né, dizendo que, olha, que provavelmente essa paciente ela era KEL nulo. O que significa isso? Ela não tinha essa proteína na membrana eritrocitária, ela não tinha proteína KEL. Ela era negativa para aquela... Ora, se ela não tinha proteína KEL e ela tinha 2 filhas que eram normais, né? Então ela desenvolveu anticorpo contra todos os 24 Caramba. Antígenos do sistema KEL, né? Então ela era a KEL nulo, não tinha outra bolsa KEL. Aí ele falou bem assim, mas olha, eu vou te falar o seguinte, o Dr. Silvano, né? Você não vai encontrar uma bolsa que ela era RH negativo. Você não vai encontrar uma bolsa RH negativo que é o nulo na América. Caramba. América do Sul, América do Norte, América do Norte, América Central. Nos Estados Unidos, Canadá, você não vai encontrar. Não vai encontrar. Mas eu estou te passando aqui o telefone da doutora Joyce Pult. É uma hematologista que trabalha em Bristol, que é próximo de Londres, lá, né? Fica no conglomerado lá londrino. E é onde existe uma espécie de banco de sangue mundial. Na verdade, são os dados de doadores raros que ela tem lá. Uma compilação desses doadores. Uma compilação desses dados, desses doadores raros. Aí eu mandei um e-mail para ela, né? E cerca de umas 2 horas depois, assim, ela me respondeu, dizendo que ela tinha encontrado 2 bolsas para a nossa paciente. No banco de sangue da Cruz Vermelha de Osaka, no Japão. E a paciente estava com 5 de hemoglobina. Meu Deus. Né? A paciente estava com 5 de hemoglobina e a gente acompanhando. Aí, imediatamente, ela me mandou o contato do chefe do serviço lá do Banco de Sangue de Osaka, né? Entrei em contato com ele e ele procurou na bolsa, no banco de sangue lá, realmente tinha encontrado as 2 bolsas, que eram O, RH negativo, a paciente era AB negativo. Então, ela podia receber o O tranquilo. Os 2 eram O negativo, que é o nulo. Quer dizer, a paciente ela era AB negativo, que é o nulo. Que é o nulo. Ou seja, extremamente raro, né? Extremamente raro. O AB, como ela não tem anticorpo, nem anti-A, nem anti-B, ela podia receber qualquer grupo sanguíneo. Mas o RH negativo já reduz aí para 15% da população no Japão, por exemplo. Né?
Então eles encontraram, aí ele entrou em contato comigo, ó, as bolsas estão aqui, né? Aí ele entrou em contato com uma transportadora, e a transportadora na época cobrou R$17.000 para mandar as bolsas para cá, que elas viriam congeladas, né? E aí, na época, né, R$17.000, aí as pessoas me perguntam, mas por que vocês não mandaram a paciente para lá? Imagina, a paciente com 5 de hemoglobina... Indo para o Japão, 24 horas de voo. Quando pressurizar a cabine, ela paga. Né? Então, aí eu entrei em contato com a diretora-presidente do Hemocentro, né? E ela liberou o recurso. Né? Era a doutora Leni nessa época? Na época era a doutora Lindete, que estava substituindo a doutora Leni. A doutora Leni estava na Secretaria de Saúde e a doutora Lindete estava substituindo. Aí ela, confiando no nosso trabalho já de tempos, né? Conseguimos entrar em contato com a empresa no Brasil, fizemos o pagamento, aí a empresa, agora vocês têm que entrar em contato com a Anvisa, né? Para a Anvisa mandar um comunicado para todos os portos e aeroportos, que vai estar chegando as bolsas de sangue, né? Porque não pode entrar, né? Para entrar a bolsa de sangue de outro país no Brasil, tem que ter uma autorização da vigilância sanitária. Muito bem. Aí eu entrei em contato com a vigilância, vigilância autorizou. E aí o chefe do serviço lá ainda coletou mais uma bolsa de sangue fresco. Então veio 3 bolsas. Vieram 3 bolsas. A bolsa de sangue fresco veio direto para Manaus. Pô, que massa. Né? Veio direto para Manaus e as 2 bolsas congeladas foram para o Sírio-Libanês para ser descongelada, que não é... Não é deixar... Não é botar no banho-maria e pronto. Não, que aí vai hemolizar tudo. Tem um processo de descongelamento, né? Muito bem. Aí, quando chegou a bolsa, a mulher estava com 3 de hemoglobina. E aí a gente pegou a bolsa e fez a prova cruzada, deu compatível, claro, né? E aí a gente levou lá no SECOM para transfundir, né? Quando a gente entrou lá, rapaz, a mulher estava lá deitada e começou a chorar. Aí eu comecei a chorar também, porque, era a salvação dela. E foi um trabalho muito grande até chegar foi um trabalho até árduo. Aqui, essas bolsas, né? Árduo. Aí a equipe toda começou a chorar e ela foi transfundida, né? E eu tenho até que recuperar essas fotos, né? A bolsa com rótulo japonês e tal. Eu lembro dessa foto. E ela rolou essa foto aí num tempo. Porque eu acho que foi na época que eu estava como estagiário lá no Emoan. Acho que saiu até no jornal. Saiu até no jornal, tô assim. Ia sair no Fantástico. Né? Ia sair no Fantástico. Só que no dia do Fantástico aconteceu o desabamento de um shopping no Paraguai, parece que morreu um monte de gente. Aí cancelaram a nossa reportagem que apareceu de lá. Não vão escolher a notícia boa. Mas importante que a paciente salvou, né? Nós conseguimos estender a vida dela por mais um ano. Né? Pô, que legal. E aquilo... Isso tem um pagamento pra gente que dinheiro nenhum, sabe? Não se paga. Né? Não se paga, é uma coisa assim muito maravilhosa. Deixa eu pegar uma água pra gente rapidinho aqui. Tá bom, beleza. Eu tenho uma aqui. A gente pode fazer o que quiser. Faltou nossa água aqui, meu filho. Vem, por favor. Tem uma aqui já, professor? Não. Pode colocar aqui, pode ficar com a água. Pode. Pois é, caramba, foi uma logística enorme. Foi uma logística muito importante. E você pensa assim, caramba, só 3 bolsas de sangue, será que valeu a pena? Poxa, 1 ano que a mulher... 1 ano. Que a senhora conseguiu ainda sobreviver, de sobrevida. É só pensar, né? Quem está assim no leito, assim, ela estava esperando só a hora mesmo de partir. Falecer. Né? Exatamente. Aí foi a esperança, né, para ela. Eis aí a importância da imunohematologia, né? Esse serviço ainda existe, mas essa rede de contatos de bancos de sangue entre doadores raros funciona muito bem? Funciona. Aí, depois desse caso, nós publicamos esse artigo, foi publicado, junto com outro caso que apareceu em São Paulo também, porque
Esse caso foi o primeiro, né? Depois apareceu um em São Paulo, apareceu um em Recife, e aí os serviços de lá ficavam entrando em contato com a gente para saber qual foi a logística, né? Só que, a partir do momento que apareceu o nosso, as pessoas começaram a aumentar a gama de doadores fenotipados, né? Para encontrar no Brasil, porque tem no Brasil. Não Sim. precisava trazer do Japão. Tem que entendeu? encontrar só, né? Tem no Brasil, exatamente. A cada 36 mil pessoas, assim, por exemplo, fenotipadas, você pode encontrar um nulo. Um que é um nulo, né? Mas aí você precisa de ter um grande aporte financeiro também, né? Para esse serviço. Mas depois desses casos, o Ministério da Saúde também começou a formar um grupo, que eu também faço parte, de banco de doadores raros. Brasileiros. Brasileiro. Qual era o objetivo? Qual é o objetivo? O objetivo é a gente fazer as genotipagens, né? Tem um sistema, uma plataforma que nós temos aqui no Emoan, que é a plataforma do BidChip, né? Essa plataforma você consegue fazer a genotipagem de são 15 sistemas de grupos sanguíneos, os principais. Você faz numa mesma Ensaio. no mesmo ensaio, você consegue fazer todos, né? Então é uma tecnologia de hibridização de lâminas, né? Na lâmina nós temos as sondas que vêm, aí você faz a extração do DNA, né? Faz o alongamento dessas cadeias e depois você hibridiza, né? E aí ele dá o resultado por fluorescência. É uma coisa fantástica, Legal. Genial, né? Só que aí, por exemplo, esbarramos aonde? No recurso, né? Então nós tivemos os treinamentos e também de congelar as bolsas de sangue. Encontrar o doador raro, congelar aquela bolsa de sangue, que um concentrado de hemácia, por exemplo, ele passa a valer 10 anos, né? Congelado. Então hoje em dia ele vale no máximo 42 dias, né? Dependendo do diluente que está ali, do anticoagulante, né? Isso é 8 graus? Uma hemácia? As hemácias ficam? Não, congelamento? Não. Fica 4 mais ou menos 2, né? 4 mais ou menos 2. Fica numa câmara fria. Ele congelado fica menos 20, né? Ou menos 20, menos 80, mas, por exemplo, no Japão ficava menos 20. E fica 10 anos aí a bolsa disponível, né? Então nós começamos esse grupo e começamos a fizemos as primeiras, tanto que hoje em dia nós temos mais de 1.000 doadores genotipados no Hemocentro, nesse programa do Ministério de genotipagem de grupo sanguíneo, né? O que ainda é poucas pessoas, né? Visto a quantidade de pessoas na nossa população, né? Bem pouco ainda. E aí a gente fez algumas apresentações, né, em São Paulo do que a gente tem, né? E o que aconteceu é o seguinte, que os próprios serviços mesmos começaram a montar grupo de WhatsApp mesmo, né? Nós temos hoje um grupo de WhatsApp dos serviços, que aí, por exemplo, lá em Minas, estou precisando de uma bolsa que seja O Bombay, por exemplo, que é um sangue raro, né? Aí, por exemplo, lá no Ceará já se conhece 3 famílias que são Bombay. Já são monitoradas. Então, por exemplo, assim a gente vem trabalhando no Brasil, né? Porque esse avanço todo, né, foi até... acredito que no mandato passado, a gente da presidência, né, da República, a gente ainda conseguiu fazer alguma coisa, mas depois, nesse mandato agora... Não conseguiu fazer. Não, mais nada. Então, nesse mandato agora, infelizmente, está bem parado mesmo. A gente está conseguindo fazer os painéis, né, do controle externo, com muita luta, né, para a gente conseguir fazer. Teve um ano, acho que foi o primeiro ano, a gente não conseguiu fazer nenhum, né, por causa não tinha recurso. Não tinha recurso, né? Quer dizer, recurso tem, né? Não estava direcionado para essa finalidade. Entendi. Então, nós estamos agora nesse sentido. A assim. gente só sente por isso, né? Uma pena. É uma pena. É uma pena, mas a ciência realmente ela deu uma parada agora, nesses tempos agora, né? Eu estava conversando aqui com o professor Marcos Lacerda, assim, tudo hoje é voltado para a Covid quando né? Meio que qualquer recurso para qualquer outro tipo de pesquisa está parado. Exatamente. Bem parado e,
Por exemplo, e as coisas não param, né? Por exemplo, paciente politransfundido, o Hemoan tá lutando aí para ver se consegue inaugurar o hospital, né? O hospital. E até agora o recurso tem o recurso que estava parado há um tempo, foi liberado e está em vias de concluir, né? Mas é super necessário, né, para atendimento, porque os pacientes aumentam, né? Só aumentam a quantidade de pacientes politransfundidos. E você acha que a gente tem muita reação transfusional não notificada, Sérgio? Temos. Nós estamos fazendo um trabalho agora de pesquisa dentro do Hemoan, né? Dentro do Hemoan, quer dizer, tem um limite dentro do Hemoan para a gente verificar as reações tardias, né? Essas não são notificadas. E reações também, processos que a gente pode melhorar para que isso possa ser utilizado em todo o estado do Amazonas, até no Brasil, né? Para melhorar a detecção dessas reações transfusionais, né? Você tem ideia, Marquinhos? Nós estamos agora verificando reações tipo imunocomplexo. Reações tipo imunocomplexo, ou seja, o paciente ele é A ou B, certo? E ele vai receber uma bolsa O, que é fenotipada. Do ponto de vista de hemólise, ele pode receber, porque o A ele tem anti-B, ele não vai se ligar nessa bolsa O, né? Então o paciente vai poder receber tranquilo quanto a hemólise, tá? No entanto, se esse paciente ele for secretor, né, que tem um gene chamado FUT2, que se esse gene estiver ativo, né, estiver funcionando normal no doador, no paciente, ele vai produzir o antígeno A solúvel no plasma. Ele não vai ter o A só nas hemácias, né? Ele vai ter o A solúvel no plasma e também na saliva e solúvel, né? Muito bem. E o anti-A e anti-B da bolsa O, né, vão se ligar nesse A solúvel e formar um imunocomplexo. Esse imunocomplexo ele vai depositar em algum lugar, em algum órgão, né? Para quem gosta de livro, aquela reação de hipersensibilidade tipo 3, né? De imunocomplexo. Então aquilo vai depositar em algum lugar, e se esse anticorpo for um fixador de complemento, vai ter uma resposta no rim e tal. Então pode ser que um paciente, por exemplo, que é politransfundido, tenha desenvolvido na sua vida, né, algum problema renal, algum problema de algum outro órgão, que talvez isso não tenha sido associado com a transfusão, entendeu? Mas pode estar associado... O paciente teve uma reação e você não entende por que teve, né? De repente, em determinado tempo, começa a ter um tipo de hepatite não viral, né? Ou começa a ter algum tipo de inflamação em algum órgão, né? Que pode ter sido por causa daquelas transfusões frequentes, que a gente chama de ABO heterogrupo, né? Ela é compatível, porque a bolsa é O, o paciente é A, tá? Então ela é compatível, mas é um heterogrupo, né? Sim. Os grupos são diferentes, né? E isso na transfusão de concentrado de hemácia. Na transfusão de concentrado de plaquetas, né? Esse negócio fica mais interessante, né, da gente detectar, porque, por exemplo, o doador ele pode ser um secretor, que a gente chama de secretor, aquele que secreta o antígeno no meio solúvel, né? Então esse doador também pode ser um secretor. Então, por exemplo, o paciente pode ser O, ele não tem plaqueta O, então ele vai receber plaqueta A. Tá? Então, se esse doador for secretor, pode levar um imunocomplexo também nesse paciente. É uma coisa que não tinha sido estudada ainda, né? Até em nível nacional. Mas tem trabalhos internacionais que apontam, né? E vocês estão fazendo essa pesquisa agora aqui? Agora eu estou com as alunas, né? Que eram daqui do Educac, né? Eram não, continuam sendo. Continuam sendo. A Lorena, a Letícia e a... É a Lorena e a Juliana. A Lorena Juliana. A Letícia ela teve que desistir do mestrado por uma questão familiar dela. Entendi. A situação de saúde da mãe. Depois volta. Depois ela volta. Mas a Lorena e a Juliana. Né? São alunos nossos da pós de hematologia. Elas estão lá. Que bacana. Estão desenvolvendo esse trabalho contigo. Cara, que legal, assim. Imagina se a gente tivesse recurso, né? Pois é. Tivesse recurso,
né, a gente já está fazendo mais, né? E eu acho que o Hemoan hoje ele é uma referência, né, de banco de sangue. O Hemoan é uma referência em termos de banco de sangue e é uma referência de tratamento também de pacientes, né? Pacientes com hemopatias, né? Mas no momento também a gente também precisa de ter mais recursos para a gente fazer mais benefícios para esses pacientes, né? Porque é muito duro, é uma dureza. O paciente já tem um problema, né? Ele já tem uma doença, né? Uma leucemia, ou que seja uma síndrome mielodisplásica, e ele vai transfundir e ainda tem essa carga da reação em cima, sabe? Então, a gente pode estar fazendo muito mais bem, né, com recurso. Eu imagino. Com recurso. E o teu doutorado, Sérgio? Bom, aí o doutorado veio depois, né? O doutorado, eu entrei mesmo aqui na UFAM, né, com o professor Espartaco. O professor Espartaco que estava à frente, né, uma pessoa assim, uma das pessoas assim mais assim importantes assim que eu conheci na área acadêmica, né, na minha vida, né? Interessante a forma. Eu tive a oportunidade de ter uma aula com ele no meu mestrado também. Eu fiz numa disciplinas optativas lá e tive uma aula com ele. Um jeito assim, muito legal, um jeito cativante, um jeito que te conquista para você estudar. E isso é legal. Verdade. Isso é mais ou menos o que eu venho procurando fazer, né? É aquela coisa da gente ver um modelo bom, né? Um arquétipo. Então a gente tem que seguir os bons exemplos, né? Seguir bom exemplo, exatamente. E aí eu entrei na biotecnologia, né? Minha orientadora, a doutora Cristina Santos, uma imunologista, assim, também uma pessoa impressionante, né? Muito competente. E minha co-orientadora foi a doutora Lilian Castilho também, que é um dos expoentes no Brasil assim, na imunematologia. Uma pessoa muito simples também, do Hemocentro lá de Campinas, né? Todos eles, engraçado. Ela é autora de livro, né? Ela é autora de alguns livros. E muitos trabalhos científicos também. E uma coisa que os três têm em comum é a simplicidade. Isso é uma coisa que cativa qualquer um. Verdade. Tanto o doutor Esparto, a doutora Cristina, a doutora Lilian, né? Tem essa coisa da simplicidade, né? De aquela busca pelo aprendizado, né? Aquela busca pelo aprender, né? Que se eu sei alguma coisa, alguém que está me ouvindo é que sabe, né? Eu mesmo quero aprender mais, né? E passar o que a gente teve a oportunidade de ter, né? Eu acho que é uma coisa muito boa. Aí no doutorado, a gente já estava fazendo a genotipagem, né? Eu consegui passar 2 anos. Foram 2 anos assim de aprendizado, né? Mas nesses 2 anos eu passei 6 meses, tanto no Hemocentro de Campinas quanto no Albert Einstein, São Paulo, né? Nos laboratórios de genotipagem de grupo sanguíneo, né? E conheci muita gente boa também. Legal. São laços de amizade que a gente leva toda a vida, né? E aí eu consegui implantar aqui em Manaus, no Hemoan, né, a genotipagem desse sistema de grupos sanguíneos. Aí a gente já direcionou o trabalho para pacientes com malária. Né? Então, pacientes com malária, né, comecei a ter um contato muito legal também com o pessoal do Tropical, né, do Hospital Tropical, e são pessoas que eu tenho assim, uma admiração também. Né? E aí a gente começou a direcionar para malária, porque, por exemplo, tinham pacientes que tinham malária muito grave, outros malária... tu tinha que filtrar também o teu número, né, de população para ser estudada, né? Aí eu me interessei em saber se o sistema Duff, que é um sistema que é uma glicoproteína que está na membrana eritrocitária, que é por onde o Plasmodium vivax penetra, né, o merozoito penetra na hemácia. Então me interessei em saber se algum tipo de polimorfismo ali poderia facilitar ou dificultar a entrada dele, né? E felizmente a gente conseguiu detectar um polimorfismo do Duff, que é o Duff-X, que ele influencia, né? Então as pessoas que a gente encontrou com Duff-X, né, todas elas tinham malária, mas de uma forma muito branda, né, quase subclínica, né?
Já numa aluna minha, né, que foi a Resf, a gente conseguiu encontrar uma heterozigose, né, de 2 polimorfismos do sistema Duff que levou a uma malária assim, praticamente subclínica. Caramba. Né? Aí nós fizemos uma projeção de cálculo das populações amazônicas, né, em lugares de alto índice de malária, e a gente propôs, olha, talvez esse seja um dos motivos da malária não ter sido ainda eliminada. Porque a pessoa ela se infecta, não tem sintomas, não vai procurar o médico. Então, como se ela fosse um hospedeiro, né, um reservatório ali, vivo, né, que preserva aquele parasita. Caramba. Né? Aí foi publicado na Parasitology Research, na Malaria Journal. Parasitology foi o primeiro trabalho. Na Malaria Journal, né, uma revista de bom impacto. Isso foi o quê? 2000 e... Não, da Malaria Journal foi agora eu concluí em 2009, né? Em 2009, o doutorado, eu publiquei na Parasitology Research, que a gente já encontrou uma relação de malária com Duff, com polimorfismo Duff, né? E esse agora foi da Resf, da aluna, que acho que foi ano passado, no retrasado. Não retrasado não, foi a pandemia, né? Acho que foi 2019. 2019 a gente publicou na Malaria Journal. E essa nova leva de imunematologistas, como é que você está vendo aqui no nosso estado? Olha, a gente precisa de... Tá faltando mais gente? Demais. Precisa demais, né? Ainda tem pouca gente. Tem a Lu, né? A Luciana Teza, que nossa professora aqui legal, também. Exatamente, professora de Educar, que foi minha aluna também. Mas a gente precisa dessas pessoas na linha de frente lá no Hemocentro, né? Lá no Hemocentro. Mas aí tem o concurso, tem algumas coisas aí que entrava, né? Afasta um pouco a pessoa do lugar lá. Eu lembro que eu tive uma época que eu achava que... Logo quando tu falaste que tu queria trabalhar com planta, né? O que me levou ao estágio no Hemoan lá contigo foi justamente a minha não vontade de trabalhar com planta. Porque acho que 1 mês, 2 meses antes, eu iria iniciar um PIBIC lá no INPA, trabalhando com fitoterapia. Né? Ia ter que pegar as plantas, macerar as plantas, ver os princípios, né? Fazer imunocromatografia para saber quais eram as substâncias que haviam nas plantas e tal. Eu achei aquilo um saco. Mas eu falei assim, meu Deus do céu, não sei se isso aqui é para mim, porque trabalhar com planta foi quando surgiu a possibilidade do estágio lá no Hemoan. E aí eu falei com a doutora lá, acho que ela até ficou meio chateada comigo naquela época. Falei, doutora Cília, surgiu um estágio no Hemoan e eu quero muito entrar nessa área, eu agradeço e tal. Ela falou, não, tudo bem, pode ir, vai embora. Aí eu fui para o Hemoan fugindo de trabalhar com plantas. E eu achava naquele momento, logo quando eu entrei no laboratório de imunematologia, cara, eu também me apaixonei, assim. Me apaixonei pela imunematologia. Ali, e eu te via, tu ficava muito naquela salinha lá que tinha da fenotipagem, que era meio que um aquáriozinho ali fechado do pai, né? Exatamente. Né? Da pesquisa de anticorpos irregulares. Tinha um laboratóriozão e tinha aquele teu aquário ali que tu fazia as tuas pesquisas. E eu te via fazendo lá as coisas e tal. Eu falei, caraca, que massa isso aqui. E eu me empolguei realmente. E eu ficava lá com a Jeane e com a Hilda. Isso. Né? Com a Jeane e com a Hilda. Não sei se elas ainda estão lá ainda. Estão lá, sim. Né? Estão lá, sim. E tenho muito carinho por elas. E logo depois que eu terminou o meu estágio contigo, eu fui logo chamado para trabalhar no IAN, que era o concorrente. O concorrente. No Instituto de Hemoterapia do Amazonas, que acho que foi o único banco de sangue privado que teve por aqui, depois não teve outro, ele faliu também, né? Mas eu achava que eu ia passar a minha vida inteira também
dentro da imunematologia. Só que quando eu fui para o mercado de trabalho, eu não havia passado o concurso do Hemoan, não tinha entrada, né, no Hemoan e tal. Acabou que eu fui para outras ramificações. Mas acho que tem isso também. Por exemplo, eu que possuo a vontade de trabalhar com imunematologia. Hoje, talvez nem tanto, porque minha área, assim, a minha vida foi para outro ramo. Mas eu, naquela época, que se eu quisesse trabalhar com imunematologia, eu não ia conseguir de forma fácil. Né? Teria que estudar para um concurso, esperar abrir um concurso, estudar para o concurso para poder estar dentro da área. Assim, né? Não sei como é que poderia fazer para ter esse trabalho mais acessível, digamos assim, aos outros colegas e tal, né? Não sei como é que pode fazer isso. Então, esse é um entrave, né? Por exemplo, tanta gente boa que já passou por nós lá, né? E a gente teve um contato tão legal, aí tem um concurso, né? Para trabalhar lá tem que ter um concurso e tal. E essa é uma realidade que em outros lugares do Brasil, por exemplo, tem muitos laboratórios particulares, né? Que funcionam, trabalham harmonicamente com os hemocentros coordenadores, né? Que às vezes, por exemplo, o hemocentro coordenador não tem aquele recurso todo, né? Às vezes o particular tem. Eu acho que acho que dá para talvez assim uma das soluções alternativas é a pesquisa mesmo também, né? Ou a pesquisa, exatamente. Talvez essa seja uma das soluções. Eu cheguei até no mestrado a estar lá contigo um pouco, fazendo lá os trabalhos, né, acho que lá no teu laboratório, o que eu fiz lá? Foi a dosagem de DNA. Foi a avaliação lá do DNA dos meus pacientes. Não foi com imunematologia, mas eu estava ali por dentro. Aqueles equipamentos ali a gente conseguiu tudo no doutorado, né? Porque o Hemoan mesmo não ia ter recurso, né? Então essa é a porta essa legal. Essa é a porta que abre os caminhos, né? Os equipamentos todos que a gente conseguiu, da parte de biologia molecular, para produção de imagem, tudo, a gente conseguiu com recurso do doutorado. Entendi. É uma coisa muito legal mesmo. Pô, Sérgio, a gente falou muito dessa tua parte científica, da tua carreira e tal, mas existe um outro lado que foi um dos motivos, inclusive, que eu queria que tu viesse falar. Assim, a gente vê a pesquisa e as pessoas que estão dentro da pesquisa, assim, que levam aquela ciência de uma forma, como é que eu posso te dizer, dogmática. Só que tu tens além do teu lado de cientista, tu tem um lado espiritual que tu trabalha muito também nisso, né? E a gente se conheceu também naquela época que tu eras vizinho do meu pai, né? Sim. E foi quando eu vi que tu também fazia parte da União do Vegetal, né? E aí foi quando a gente começou a conversar muito sobre isso também. E eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que você dividir a tua vida da ciência com a espiritualidade. A espiritualidade é uma coisa que na minha vida ela está presente desde criança, né? E desde criança, assim, adolescente, eu tinha um amigo imaginário. Eu sei que eu não sou doido. Eu sei que eu tenho uma consciência bem pé no chão, bem legal, né? Porque senão também você não consegue construir nada, né? Sim. Mas assim, por exemplo, desde jovem, né, que eu tenho essa ligação assim com o metafísico, né, com aquilo que não está aqui, né? Alguma coisa assim que não sei, que ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou alguma coisa intuitiva, entendeu? E eu nunca fui, eu estudei em colégio religioso, mas nunca fui assim de estar frequentando igreja. Eu sempre não achei legal, não tenho nada contra, sabe, quem frequenta. Mas eu mesmo, né, nunca tive esse lado assim de estar indo e tal. Mas aí chegou no momento da minha vida que aí começou a surgir esse lado da espiritualidade, né? Sem divisão, né? Sem divisão de nada, porque, por exemplo,
a gente pode observar assim o Sol, né? O Sol, ele é um astro que ele é cultuado em todas as nações, né? Ele é assim, ele é uma imagem, um ícone, né? Que está acima de todas as religiões, que ilumina tudo, que ilumina todos, independente de qualquer credo ou dogma, ou, né? Então é a unidade, né? É a unidade. Então aí dentro da minha cabeça vem essa, né? Que a unidade, né? A unidade, ela chega aqui na Terra e aqui na Terra os seres humanos vão separando ela, né? Em dogmas, em tal. Vão se dividindo. Vão se dividindo, né? E aí teve a oportunidade de eu conhecer a União, né? Uma coisa muito legal que aconteceu na minha vida e aí se vão já 25 anos, né? E aprendendo uma coisa, que aí você falou, né? Que aí tem a divisão da espiritualidade e a ciência, né? Pois é, para mim não tem essa divisão. Eu imaginei que essa fosse a resposta. Porque a gente já vem observando que é tudo uno, né? É tudo uma coisa só. Então, quando você começa a querer desenvolver virtudes, né? Essas virtudes é para a prática da sua vida em todo lugar. Né? Porque hoje em dia, por exemplo, a gente vê um mundo muito carente de virtudes, né? A gente vê muita gente querendo se dar bem em cima do outro, a gente vê muita gente querendo explorar o outro, né? Golpista, querendo para si, não querendo para os outros, né? Aquele que um egoísmo muito grande. Um egoísmo muito grande, uma vaidade muito grande, né? Que é um lado assim, o outro lado, né? O lado oposto das virtudes. Então, o que a gente precisa é de prática de virtudes, né? Praticar as virtudes. Então, a bondade, né? A bondade, a generosidade, a fraternidade, né? A justiça também, né? Que como é que minha forma de praticar a justiça é saber se eu estou dentro da justiça e não querer a justiça para os outros, né? Entendi. Então, é verdade. Hoje em dia tem muita gente que quer a justiça para os outros, né? Fica acusando um, acusando. Não, eu vejo o seguinte, né, as coisas que eu faço, será que isso está dentro da justiça? Né? Aí imediatamente me vem uma resposta. Olha, não, essa atitude não está dentro da justiça por causa disso. Tem um fulano, tem um beltrano, por que só você? Né? Então aquela atitude eu já deixo de lado, porque aquilo não está em conexão com o uno. E eu estou aqui com o teu livro, vou até mostrar aqui para nossa galera, peraí. A Excelência da Criação, um resgate essencial com os ensinos do Rei Davi, do professor Sérgio Albuquerque. Vou colocar aqui para quem quiser ver. Livro do nosso professor. Eu comecei a ler o livro e eu queria que tu falasse um pouco sobre ele. Primeiro, por que os Salmos? Porque os Salmos, né? O Salmo, primeiro que você sabe que eu sou músico também. Uhum. Então a música é uma coisa que vem comigo também desde criança, desde meu avô, meus antepassados, né? Músicos também. Então, uma coisa que vem de berço, né? Minha mãe toca acordeon, né? Legal. Então, e o Rei Davi também era músico. O Rei Davi era músico. Mas uma coisa que me chama muito atenção na história do Rei Davi, que não tem nada a ver com a união, tá? Não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver a mensagem tem a ver. Mas, assim, do Rei Davi, que na união, por exemplo, a gente não fica lendo a Bíblia, né, e tal. Ler a Bíblia é uma coisa boa, qualquer um pode ler, né? Mas a gente aprende também a examinar o que a gente está lendo, né? Estudar, né? Foi o que me fez fazer um curso de teologia também. Né? Não sabia que tinha feito, não. Fiz um curso de teologia justamente para examinar direitinho, como é chamado lá, fazer a exegese do texto, né? Verificar qual era a situação que acontecia naquele povo, naquela época, por que tá as traduções. Contextualizar o texto. As traduções, né, também. E depois entrei para um curso de filosofia também muito legal, né, muito legal. De uma instituição também que já há muito tempo, que é a Nova Acrópole, né? De muito tempo. Eu entrei agora também, pouco tempo, esse ano passado, uma coisa muito boa também. Muito legal, tem me feito muito bem, né?
Ver também como é que os grandes pensadores, os grandes sábios, né, como é que eles percebiam, né, como é que eles poderiam ser felizes diante de adversidades, né? Isso aí é uma coisa que eu recomendo para quem... Talvez seja a busca de todo mundo, né? Exatamente. Você ser feliz com todas as situações que o mundo te impõe, né? E o rei Davi, acho que as pessoas conhecem um pouco, cada um conhece um pouquinho da história, né? Porque devido à nossa criação católica, né? A maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, que ele foi... Antes dele tinha um rei, que era o rei Saul, né? Que foi o primeiro rei de Israel, né? Que foi ungido, né? O profeta Samuel, né? Depois que eles conseguiram chegar na Terra Prometida, né? Então eles decidiram um regime de monarquia e foi colocado o primeiro rei, Saul. Depois de um tempo, esse mesmo profeta Samuel, ele recebeu uma iluminação dizendo que o sucessor do rei Saul seria um filho de um camponês chamado Jessé, tinha alguns filhos, né? E entre eles Davi, que era um dos mais novos, né? Franzino, ele cuidava de ovelhas, era pastor de ovelhas, né? Então, quando o profeta Samuel ungiu o rei Davi, ele começou a ser perseguido. Aí as notícias foram circulando, né? E ele começou a ser perseguido. Aí tem aquela passagem do gigante Golias, que ele né, matou um gigante que era um opressor do povo hebreu, né? Então isso aí fez com que o rei Saul começasse a persegui-lo, né? E aí ele, jovem já, né? Ele se refugiou numa caverna chamada Caverna de Adulão, que é uma caverna que fica no deserto, né? Um deserto, uma área chamada de Cefelá, no Oriente Médio. Então ele ficou refugiado lá durante um tempo, né? Se alimentando do que dava para se alimentar, ficou escondido mesmo durante um tempo. E lá nesse lugar, as pessoas que eram pessoas fracassadas ou desmoralizadas, pessoas que não tinham mais nenhum crédito assim dentro das cidades que eles viviam, marginalizadas, as pessoas saíam de suas cidades e pelo deserto chegavam até esse lugar, essa caverna de Adulão, e ficavam lá para morrer, né? E o rei Davi tinha o seu saltério, por isso que se chama Salmon, né? Por causa do saltério que ele utilizava, que é esse instrumento musical que parece uma harpa, né? A editora Chiado representou muito legal, achei bem legal, parece uma harpa, né? Então, ali ele começou a fazer seus salmos, ele começou a cantar seus salmos, né? Como que, assim, recebendo uma iluminação, né? E traduzindo aquela iluminação numa arte, né? Que é uma beleza, que é a música, né? Traduzindo isso numa música, numa arte com mensagens. E essas mensagens faziam as pessoas enxergar o tanto que elas precisavam se transformar para poder se ressocializar, para poder voltar para a vida normal, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas podem pensar assim, né, que nada contra quem ora muito, né? Mas assim, por exemplo, as pessoas podem pensar que uma prática de um jejum ou uma oração vai assim transformar a vida da pessoa. De fato pode transformar, né? Como o rei Davi transformava, mas no momento que eu começar a transformar a minha forma de ver o mundo. Você tem que se transformar. Você né? tem que se transformar. Se você ficar esperando a transformação vir de fora para dentro, a transformação tem que ser de dentro para fora. Então ele começou a fazer com que as pessoas se enxergassem. Poxa vida, mas por que eu fiquei desmoralizado? Porque eu fiz isso, fiz aquilo. E começar a rever a caminhada da pessoa, né? E começar a ir transformando a visão do mundo. A visão do mundo. Então, com essa transformação,
Dali saíram generais, de pessoas fracassadas que estavam ali para morrer, né? Engraçado, tu falaste que não tem muito a ver com a união, mas a união é um pouco disso, de você se enxergar, né, refletir sobre si mesmo e propor a sua própria mudança, né? Isso, exatamente. Acho que tem alguma coisa a ver aí. Mas até, por exemplo, esses grandes filósofos também, por exemplo, um filósofo estoico chamado Epíteto, que eu estou fazendo uma leitura de um livro dele também, né? Ele era escravo. Ele era escravo. Ele viveu mais ou menos 55 anos depois de Cristo, né? Mais ou menos ali no Império Romano. E ele era um escravo. E ele escreveu um livro, A Arte de Viver. Ele era um escravo que sofria muito, né? Mas escreveu um livro, A Arte de Viver. Nesse livro, A Arte de Viver, ele diz o seguinte, que quase toda a razão do sofrimento do ser humano é que ele tenta controlar coisas que não estão no controle dele. Ele se estressa para querer controlar alguma coisa que não está no seu controle. Né? Isso é verdade. Então, por exemplo, a partir do momento que a pessoa conseguir perceber que o que ele pode mudar é o que está no controle dele, que é ele, né? Vamos dizer assim, que o que ele não pode mudar? O outro ser humano. O outro ser humano é um outro ser humano. E é o outro ser humano que causa estresse. Né? Então, quer dizer, a partir do momento que você modifica isso na sua mente, você começa a ver que, poxa vida, o que eu preciso para ser feliz? Eu preciso de tão pouco para ser feliz. Né? Aí a pessoa fica preocupada, coloca a culpa no governo, coloca a culpa no vizinho, coloca a culpa na esposa, no esposo, coloca a culpa no falta de dinheiro, é não sei o que mais lá, é aquilo outro. Quando na verdade é ele mesmo. Quando que na verdade é ele mesmo. Ele mesmo é que é o limite dele mesmo. Né? Legal. Então, esse livro, ele vem também, aí eu escolhi 5 salmos, né, que são de autoria do rei Davi, e consegui uma Bíblia que foi traduzida direto do hebraico para o português, exatamente para não ter problemas de tradução, né? E comecei a colocar esses 5 salmos, né? Um deles, que é um capítulo que é a vaidade da vida, né? Mostra exatamente todas as razões assim maiores assim do sofrimento do ser humano, que está relacionado com a vaidade, com o ego, né? De querer que as coisas sejam do jeito que eu quero que seja, né? E o rei Davi, ele tinha um pouco disso. O rei Davi, ele não era santo, né? Uma coisa que eu faço questão de colocar e falar para as pessoas, né? Aliás, Marquinhos, essa é a primeira vez que eu estou falando sobre o livro. Primeira vez que eu estou falando sobre o livro. Cara, eu tô adorando isso aqui. Muito grato. Muito legal. É bom a gente conversar sobre isso. É bom. E ele era uma pessoa extremamente vaidosa também, né? E que tem aquele caso de Batseba, né? Batseba, que é a mãe do rei Salomão, que é o sucessor, né? Rei Salomão, sucessor do rei Davi, que não era o primogênito do rei Davi, não era o filho primogênito do rei Davi, né? Então ele mesmo, dentro da vaidade dele, porque tinha um número de esposas que o rei podia ter, né? Naquele tempo, e ele viu Batseba no lugar que ele estava, né? E é uma mulher extremamente bonita, muito bonita, que era casada com um guerreiro de grande importância para o exército de Israel, que era Urias, né? E ele pediu que levassem ela para os aposentos dele, e lá ele teve relações com ela, né? E ela engravidou, e depois ela mandou dizer para o rei que estava grávida, e o rei começou a chamar Urias, o rei Davi, que chamou Urias para conversar com ele, para negociar com ele, uma coisa extremamente, sabe, assim, negociar com ele, para ele sair do fronte de batalha e ficar na casa dele com a mulher dele. Para quê? Para pensarem que o filho era de Urias e não do rei Davi. Ele era uma pessoa correta,
Urias, não aceitou isso, né? Uma outra vez o rei novamente chamou Urias com ele e beberam vinho lá, embebedou Urias, deixou ele bêbado para ele ir para a casa dele lá. Não aceitou. Ficar com a mulher também não aceitou, né? Aí, um dia, né, na casa dele, tinha um profeta na cidade, que os profetas, as pessoas tinham muito medo dos profetas, porque ele chegava e olhava para ti e sabia a tua vida inteira, e falava tudo, todos os defeitos, tudo. Aí ele chegou lá com o rei Davi, aí disse bem assim: Senhor, aconteceu um caso no reinado e eu quero a sua decisão a respeito. Aí ele contou que tinha um pastor que era muito rico, tinha muitas ovelhas, muitas reses, né? E tinha um outro pastor que era muito pobre, né? E só tinha uma ovelha, que ele recebeu de presente, e ela cresceu com os filhos dele, era como se fosse da família. Chegou um peregrino nessa cidade, e aí ele foi até o pastor rico, que ele estava querendo se alimentar. O pastor rico, em vez de dar uma res dele, de sacrificar e servir o banquete, né, foi até o pastor pobre, matou o pastor e pegou a única ovelha que ele tinha e sacrificou e fez o banquete pro peregrino. Aí o rei Davi falou bem assim: ele merece a morte. Mas essa pena, antes de morrer, essa pena dele, né, de sacrifícios que ele vai passar, apedrejamento e tal, tem que ser multiplicado por 4, porque ele só tinha uma ovelha, né? E falou um monte de coisa. Quando ele terminou de falar, aí o profeta disse: esse pastor que matou o pastor rico, que matou o pastor pobre, é o Senhor. Aí contou toda a história. O profeta sabia de tudo. Contou toda a história do rei Davi que tinha acontecido. Ele não enxergava que ele era... Ele achava que as pessoas não sabiam. É. Aí ele, naquele momento ali, ele caiu de joelho e fez um salmo naquela hora, né? Conta-se a história, né? A tradição judaica, que ele compôs um salmo naquela hora lá, se entregando para Deus, porque ele não merecia viver. Então, quer dizer, era uma pessoa também que tinha suas vaidades, né? Uhum. Mais uma pessoa que superou muita coisa, né? Então é um livro que ensina também, mostra como a gente pode superar. Muito bacana, muito bacana. Sérgio, estamos caminhando então aqui para o final do nosso podcast, né? Acho que tem assunto para outra visita, talvez. Tem assunto para outra visita, tem mas é uma satisfação muito grande te ter aqui, assim, como amigo, como professor, né? Você fala da questão das pessoas que nos inspiram, que a gente tem que seguir os bons exemplos. Tu és um bom exemplo para mim, pode ter certeza. Desde quando eu era teu estagiário lá, até os dias de hoje como professor, eu tento seguir aí um pouquinho tentar pegar esses conhecimentos aí que estão aí, né, ali à disposição, que tu colocas à disposição, né? Então eu só tenho a agradecer demais essa tua vinda aqui. Eu também quero agradecer e também fazer um reconhecimento por esse seu trabalho, né, na Educac, um trabalho a educação é tudo, né? É tudo. É tudo. A educação é tudo. Só veja o seguinte, na educação, por exemplo, a gente aprende a ser profissionais assim, né, que se a pessoa quiser, ela pode se tornar um profissional brilhante, né? Sim. Mas para se tornar um profissional brilhante, tem outras virtudes que a pessoa precisa de desenvolver também, né? Não só aquela parte... Que não é só o conhecimento, né? Não é só aquela parte do conhecimento técnico, uhum. né? Porque no emocional, assim, a gente vê, às vezes, que a gente é criança ainda, né? Na verdade. parte emocional, assim, a gente verdade. vê que a gente é criança ainda. Mas essa parte, mas de qualquer forma, essa parte da educação, que a Educac vem desenvolvendo, isso é uma coisa muito boa, muito boa. Eu venho acompanhando, né, a formação aí de tantos profissionais competentes aí na cidade. Às vezes a pessoa
precisa ainda de algum, né? Aí vem as pós-graduações, de mais algum direcionamento. E isso é uma coisa muito boa. Eu acho que a educação é tudo. Obrigado, Sérgio. Bom, gente, estamos finalizando aqui nosso podcast. Mais uma vez, obrigado, professor Sérgio. E já está convidado para uma segunda parte. Sim, sim. Valeu.